compartilhando a palavra de Deus. Dando continuidade, estamos no capítulo 27 de Mateus. Vamos do versículo 3 até o 10. Judas, o traidor, vendo então condenado, tomado de remorso, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, né, as 30 moedas de prata. Judas, né, depois que ele então viu a condenação de Jesus, ficou de remorso e quis devolver as 30 moedas de prata que ele pegou em pagamentos para trair Jesus. Muitos perguntam por que será que Judas fez isso. Existem várias, eu já ouvi várias interpretações de teólogos, várias vertentes, né? Uns falam que Judas ele fez isso porque ele era um revolucionário, ele queria que Jesus fizesse uma invasão e tomasse o poder do Império Romano, né? Fosse aquele Messias político e tal. E como ele viu que Jesus não ia fazer isso, ele traiu Jesus, porque não era aquilo que ele pensava. Outros, né, acham que Judas já entrou nessa intenção, quando entrou no grupo de Jesus, já entrou na intenção de traí-lo. Que sinceramente, né, é o que eu acho, né? Que eu não sou teólogo, né, eu lendo a palavra de Deus aqui, né, a minha opinião. Porque não tem sentido, gente, uma pessoa que entrou, né, no grupo dos 12, serviu, viu, acompanhou, ouviu, viu os milagres de Jesus e, assim mesmo, depois de tudo isso, mesmo que ele tinha essa intenção, traí-lo. Porque muitos também queriam, tinha esse pensamento revolucionário de que Jesus fosse um rei temporal que fosse derrubar o Império Romano. Mas nenhum dos 12 fizeram, nenhum dos outros 12 fizeram isso, né? Porém, Judas fez. E se você for olhar Judas nos contextos da palavra de Deus, nos evangelhos, você vai ver sempre Judas cuidando do dinheiro, diz que ele roubava o dinheiro que tinha lá. Ou seja, ele entrou com um coração fechado. E, segundo algumas tradições, diz que ele tinha até um parentesco com Caifás, um sacerdote. E que ele entrou, né, na verdade, como espião, acompanhando Jesus, se aproximando de Jesus. A pedido de Caifás, ele fez isso. Né? Isso não está escrito na Bíblia. Gente. Isso aí são vertentes aí de estudos aí que apontam que poderia ter acontecido isso. Que Judas já entrou com a intenção de trair Jesus. E é por isso que ele executa. Ele recebeu o dinheiro por isso. Para fazer isso. De acompanhar Jesus, de fazer tudo isso. Tanto é que essa traição dele vem desde o início. E ele entrou no remorso automaticamente. Olha, ele viu nem Jesus sendo crucificado para entrar em remorso. Simplesmente por ver a condenação que depois que Jesus foi traído por ele, levado para os sumos sacerdotes, e ele foi condenado à morte, e foi levado para que Pilatos executasse, ele ficou logo, se arrependeu e deu remorso. Porque ele conhecia Jesus. Ele, convivendo com Jesus, ele viu os milagres, a bondade, que Jesus, mesmo que não acreditasse que Jesus era Deus, ele sabia que Jesus não merecia a morte. E por isso, ele entrou em remorso aqui. E por isso eu acredito que ele só fez a traição porque ele já entrou no grupo dos 12 com essa intenção de acompanhar, pegar Jesus em alguma palavra para dizer para o sumo sacerdote e executar como já era programado desde o início que Judas entrou. Essa é uma das minhas interpretações. Né? Vamos continuar aqui. Versículo 4. Dizendo-lhes, pequei, entregando o sangue de um justo. Aqui, Isaías. Aqui já afirmando. Ele reconhecia que Jesus é um homem justo. Ele fez isso pelo dinheiro, pela ganância, coração fechado, para ele saber que Jesus não merecia a morte. Depois ele reconhece, eu pequei. E para ele falar que pecou, isso quer dizer que a mensagem de Cristo entrou. Ele não podia agir com injustiça.
sei lá o que passou na cabeça de Judas, que ia condenar ele, ia ser preso, né? Mas a morte ele sabia que ele não merecia. Responderam-lhes que nós importa o que está contigo. Que está contigo. Não importa nada. Se você sentir isso, não tem nada a ver com os seus sentimentos. É os sacerdotes falando aqui. Versículo 5. Ele jogou então no templo as moedas de prata. Saiu e foi enforcar-se. Olha o peso. Depois que ele fala isso, e viu que os parentes sacerdotes, assim, não estavam nem aí pelo sentimento dele, que isso era besteira, isso é culpa sua, não nossa. Então assim, ó, e ele fala assim, realmente, culpa é minha. Jogou as moedas no templo, você não quer esse dinheiro maldito. E se enforcou. Não aguentou o peso da traição que ele fez. Né? A pessoa acredita muito que ele entrou nessa intenção, mas agora ele caiu em si. Só que ele não confiou na misericórdia de Cristo. Porque mesmo ele traindo Jesus, como ele reconheceu que pecou, se ele pedisse perdão, Deus tinha dado. Mas ele fez uma outra opção. Tirar a própria vida. Continuando. Versículo 6. Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram, não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Ou seja, o dinheiro que chegou no... Porque todo dinheiro que é dado ao templo tinha que ser colocado no tesouro do templo. Se alguém doou para o templo, então tinha lá no tesouro. Mas o que eles disseram, não, esse dinheiro aqui foi um dinheiro de preço de sangue. É impuro, é injusto, ele não pode se juntar às outras doações. Pegaram o dinheiro. Versículo 7. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma um campo de oliveiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. O que foi feito com o dinheiro? Você sabia disso? O dinheiro de Judas pegou, pela traição, as 30 moedas de prata, ele foi comprado um cemitério para colocar aqueles que morriam, que eram estrangeiros. Porque era um cemitério separado. Ou seja, como Jesus, ele é um estrangeiro. Aquilo aqui, ó, Jesus não merece nem ser chamado de judeu. Porque os judeus podiam se enterrar na Terra Santa. Eles tinham um lugar que era judeu se enterrar. Mas quem é estrangeiro, que não é judeu, era enterrado em outro lugar. Então aqui eles pegaram esse dinheiro e decidiram fazer um cemitério com ele, de estrangeiros. Esta é a razão, versículo 8, né? Essa é a razão porque aquele terreno é chamado ainda hoje campo de sangue. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata, preço daquele culto. Preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel. E deram-no pelo um campo de oliveiro, como o Senhor me havia prescrito. Olha que interessante. Eles não sabiam disso, né? Mas ao comprar com esse dinheiro, o dinheiro que foi usado para trair Jesus, as 30 moedas de prata, eles, sem saber, decidiram e compraram o campo de oliveira para fazer um cemitério. E estava escrito em Jeremias isso. Que isso ia acontecer. Já pensou? Tudo o que está escrito se cumpre. E Mateus sempre faz uma referência, né? Para mostrar que tudo aquilo que se faz se cumpre. E aqui, voltando um pouco mais para Judas, né, que acabou se enforcando,
Judas, ele se enforcou por causa do remorso, porque viu que era injusto o que ele fez, né? Jesus não merecia a morte. Porém, se Judas tivesse arrependido, ele teria conseguido a salvação. Porque Jesus, ele perdoa todos os pecados. Mas o remorso dele foi tão grande que ele não achou nem digno de pedir perdão pelo que ele fez. Foi tão gravíssimo, ele viu o peso da gravidade do que ele fez. Foi tão grave, ser responsável por isso, que ele tirou a própria vida. Né? E isso aqui é o que chama a atenção. Não existe, gente, pecado nenhum que Jesus não possa perdoar. E é por isso que a gente deve repensar. E aquele pecado que você acha, não adianta, estou perdido. Não. Todo pecado é perdoado. Todo. Então, a hora de sempre se arrepender. A gente vai ver lá na frente, né, que quando Jesus é crucificado com 2 ladrões, né, um pede perdão a Deus e pede que Jesus leve ele para o paraíso. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O que foi que esse cara foi condenado à morte? Ele se arrependeu. Ele fez nada de bom. Simplesmente, na hora da morte, pediu perdão. E Jesus perdoou de tudo que ele fez. Então, do mesmo jeito, ele poderia ter perdoado Judas. Né? A gente já não fala que ele foi para o inferno, mas, em tese, ele foi, né? Porque uma pessoa que suicida a própria vida, ninguém tem poder de tirar a sua própria vida, só Deus. Então, aí, ele morreu em pecado mortal. Né? Mas, mesmo assim, quem é a gente para condenar, né? Ninguém sabe até onde vai o amor de Deus. E até a próxima.